E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room para falar do melhor episódio da temporada até aqui, o quarto episódio de Demolidor Renascido. E para bater esse papo aqui comigo está ele, o Thiago Novaes. E aí, Ti? Fala Marcão, fala galera. É isso aí, você resumiu bem. Melhor episódio. E esse episódio foi um manual de como fazer uma série, um episódio de TV, né? Ele teve ação, desenvolvimento de personagem principal, desenvolvimento de personagem secundário, aquele cliffhanger no final do episódio, enfim, um manual. Quase foi nota 10 no IMDb, inclusive, né? Foi, então. Assim, eu tava assistindo, o começo dele já é o logo da Marvel azul, começa com o mercenário ali, você já, tipo, beleza. E eu acabei esse episódio falando, o mercenário poderia ter um derivado, né? O próprio ator do Poindexter, ele já disse que ele gostaria de ter um especial tipo do Justiceiro. Não é tão ganancioso a ponto de pedir uma série, que poderia pedir. Ele quer um especialzinho ali de boa, e depois desse episódio eu acho que merece, né? Então, vamos começar. Primeiro, eu quero saber, o que você acha? Você acha que o Mercenário conseguiria segurar pelo menos um especial de 1 hora e meia, assim, alguma coisa? Eu acho que conseguiria. Agora ficou clara a motivação dele. A gente comentou um pouco nos outros episódios. Eu principalmente estava em dúvida. Eu acho que ele conseguiria segurar um especial, sim. Vamos ver o que vai acontecer, na verdade, né? Porque também ficou um cliffhanger do que vai acontecer com ele. Então, Uhum. enfim, não sei se. Acho que ele meio que cumpriu a missão dele, mas sim, seguraria tranquilamente. Pô, que isso. Eu também acho que sim. Então vamos começar falando daquela primeira cena, né? A construção da cena inteira. Que é desde ele lá na casa dele, alimentando o gatinho da vizinha. Ele tem todo o trabalho de fazer o ovinho frito e tudo mais. Depois ele dando moeda pro morador de rua, até o final, que ele chama a força-tarefa do Fisk e chacina todo mundo. Eu acho muito bom a construção da cena, da calmaria, que você vai percebendo que vai escalonar, porque assim, ele tá numa tranquilidade imensa e ele liga denunciando a presença do justiceiro, que é um dos most wanted ali, né? Os mais procurados dessa força-tarefa. E antes disso, ele já vai mapeando todo o lugar que ele tá para ver o que ele pode usar de arma. Ele pega um palito de dente, ele pega uma colher, né? O cara, tipo, bizarro, assim. O que você achou dessa cena toda? E assim também, eu entendi que ele falou do Justiceiro, por mais que ele próprio também fosse um dos mais procurados, porque para o pessoal não chegar esperando, saber o que estava esperando, né? Para pegar Sim. um elemento de surpresa também. Porque deve ter, essa força-tarefa, ela deve ter, assim, uma equipe para Demolidor, uma equipe para Justiceiro, uma equipe para Mercenário e tal. Então, né? Mas o que você achou dessa cena toda, Di? Não, sem dúvidas. Primeiro que o jeito que começou, que eu falei, né? Ele te prende desde o começo, você tá vendo a rotina dele, você tá vendo uma rotina, parece uma pessoa normal, porque não tem o zumbido, aquele zumbido clássico que a gente ouviu nos outros episódios. Ele, Uhum. o ovo caindo no centro da frigideira, tudo meticulosamente ali feito. E a preparação. Eu concordo com você, eu acho que ele, claro, ele não fala, ele fala que é o Frank Castle por vários motivos. Primeiro porque o Frank Castle é top one priority lá para os caras, porque primeiro que eles são fãs, e segundo que ele escapou, né? A gente viu ele escapar da prisão, e então deve ser a super prioridade. E justamente Exato. isso, porque uma coisa é você enfrentar o Frank Castle, outra coisa é você enfrentar o Dex. É outro estilo, né? Então Exato. você não chegaria assim, pô, você sabe que o cara pode te matar com uma lagosta, o cara matou com uma lagosta. Então, enfim, mas falando da cena, achei a cena incrível. Até eu vi um comentário, não sei se foi na oficina, no Instagram, alguém falando, pô, mas como uma pessoa matou 10? Eu falei, você não conhece o Bullseye, né? Você não Porra, conhece, mano. me Olha a ajuda. pessoa, né? É, Exato. e a cena muito bem, a tensão é o que você falou, foi escalando. Desde o começo, que estava muito calmo, eu já sabia que ia escalar para uma treta. E quando ele faz a ligação, eu falei, nossa, é agora. E, enfim, a lá Bullseye, assim, sensacional a cena. Uhum. E uma perguntinha pra você, era café da manhã, né? Era café da manhã, Por era que o café da cara manhã. tava comendo lagosta às 8 horas da manhã? Qual que é o problema do cidadão? Eu acho que o americano toma um café da manhã reforçado, porque eles não almoçam direito, sabe? Então, Ah, tá, deve ser entendi. isso, talvez seja. Só olha eu inventando o motivo aqui. Ele tomou um milkshake 8 horas da manhã, pô. Tá bom, tá E, bom. e eu acho que ele fez uma cara de incômodo quando ela colocou a cereja e não estava no centro do milkshake. Puta que pariu. O detalhe é muito bom, tá? Eu não reparei, vou ver de Ela novo. escorrega assim, ó. Eu falei, porra. Mas incrível a cena, ação, pô, porradeira, full demolidor, assim, que a gente tem visto de ação.
E combina muito enfim, com o personagem, esse toque que você falou, né? Dele querer tudo no centro, porque, mano, ele tudo acerta tudo, velho. metódico. Aquele É, time ele arrumando a cama e não sei o que lá. Então, assim, o episódio já deixa claro que vai ser sobre o Bullseye, e eu achei incrível que tenha sido, porque é o que eu falei do desenvolvimento. Desenvolveu ele e, por tabela, vários outros personagens que a gente vai falar daqui a pouco. exato. E uma coisa que me pega muito na relação dele com o Fisk é que o Fisk fica ele tem muito mais medo do Bullseye do que do Demolidor, porque o Bullseye mata. Né? É, Ele tem essa noção de que com o Bullseye, a Vanessa corre risco. Né? Não é nem ele próprio Fisk, mas a Vanessa corre risco. Então, ele tem o alarme dele para o mercenário é muito maior do que pro Demolidor por conta disso. E aí a gente tem também nesse episódio a explicação da luta, né? Que pra mim tava muito vago. O prefeito vai lutar do nada, vai sair na porrada. É pra atrair o Bullseye. Não era o Demolidor, porque assim, o que ele tem de necessário, de necessidade de esse cara não pode ficar solto, é o Bullseye. O Demolidor não mata. O Demolidor é uma pedra no sapato do rei do crime, maior do que o mercenário? Ele é. Como ameaça para a Vanessa, que é a coisa mais importante pro Wilson Fisk, o Demolidor não é. Então não tem essa pressa tamanha assim do Fisk para pegar ele, né? Com o Demolidor ele é um pouco mais calmo, um pouco mais estrategista. Com o Bullseye não tem como ele ser isso. Então eu gosto de como o episódio mostra isso a todo momento e a série também, né? A sim, série sim. mostra o Fisk com medo do mercenário por conta disso. É. E acho que o medo do Demolidor, ele sabe que o Demolidor não vai matar ele. A parada com o Demolidor é muito mais sobre a influência do Demolidor na cidade, que é o que a gente Sim, também viu nesse episódio. Agora, o Bullseye, o Frank Castle, esses caras não têm limite. Então é aterrorizante. A gente viu a Vanessa nos primeiros episódios tensa, porque você imagina, você tem esse assassino na sua cola. E a gente descobre a motivação nesse episódio, né? Um pouquinho mais para frente, eu vou pular adiantar um pouquinho, mas a motivação do Bullseye é essa: é tentar matar a Vanessa, o Fisk, para se redimir. Ele entende que ele cometeu um erro com o Fog e na cabeça psicopata dele agora ele está aficionado pelo Matt Murdock, digamos assim, porque ele entende que se ele assassinar o Fisk ou a Vanessa, ele vai se redimir de alguma maneira. É a penitência que ele buscou nos primeiros episódios. isso também explica ele ter procurado logo a mãe do Matt na igreja, ele querer meio que essa aprovação do próprio Matt também, né? E aí, então, a gente tem a abertura, logo depois dessa chacina. Outra coisa também, gente, um off-topic. Se o lugar não é pet friendly, não leve o seu pet, tá? Existem os restaurantes pet friendly justamente para isso, para você já ir com ele lá. Aí a gente tem a abertura e aí a gente já vai pro covil do Demolidor, um novo covil, porque a Joseph lá foi descoberto. E a gente tem outro momento que o Jack sobe no meu conceito, né? Ele tá ali conversando com o Demolidor. Primeiro que ele fala que ele deu cartão de crédito pra Karen Page fazer o que quiser. Então assim, o cara é bilionário, tá? O Demolidor agora tem um financiador, tipo nível Batman de riqueza, nível Tony Stark de riqueza. Talvez não esse nível, mas é um cara que, mano, o que eles precisarem comprar, o cartão vai passar. Tá ligado? Então, e aí também tem o momento que ele fala o que você falou, né? Que o Matt é o símbolo da cidade. Ele olha pro Demolidor e fala: Você acha que você é um herói? Você é muito mais, você é o símbolo da resistência e tudo mais. E aí a gente lembra do que a gente falou também nos episódios passados, das pichações, de como é importante ele ter um símbolo, para esse símbolo ser disseminado pela cidade e de qual impacto que isso tem nas pessoas que ficam ali na resistência, né? E eu gosto também de como a resistência do Matt é formada por diversas pessoas que podem causar diversos danos distintos no Wilson Fisk. Não é só um bando de vigilante que vai causar dano na porrada. Ele tem vigilante, ele tem jornalista, ele tem advogado, ele tem o povo. A pessoa que fala, ó, eu apanhei da polícia porque eu tava na rua andando ali, não sei o que. Ele tem o Jack, que é um socialite lá. Então, ele tem pessoas que podem afetar de diversas formas. Tem a Bibi Yuri, que é jornalista, que usa a mídia. Então, assim, o Fisk, ele tem ali os problemas causados pelo Demolidor e por essa resistência que ele tá montando em diversas frentes. Não é só o combate. Não é só através da força-tarefa dele que ele vai responder, que ele vai resolver tudo isso. Então eu gosto demais de como essa força-tarefa tá funcionando, sabe? No começo eu pensei, lá no final da primeira temporada, ele precisa do máximo de vigilantes possíveis. Mas eu tô vendo que essa união também tá conseguindo causar muito dano no Fisk, né? É. Eu acho que ele vai precisar de o máximo de vigilantes possíveis Agora, mais pra frente. principalmente. Exatamente, pelo grande motivo que esse episódio mostrou pra gente. Mas é isso, eu já citei o exemplo do Andor diversas vezes.
E uma resistência, ela pressupõe pessoas de todas as camadas da sociedade. Lá na própria série a gente vê a senadora buscando financiamento, então ela estava naquela high society, tipo, era nojento você ver aquele ambiente todo e não sei o que lá, e ela fazendo aquela politicagem para conseguir financiar a resistência, do mesmo jeito que agora o Jack está fazendo esse financiamento pro Demolidor, porque ele comprou essa Sim. causa também, de certa maneira ele foi É. convencido por essa causa. E eu acho muito legal a evolução do Jack como personagem, porque para mim ele é um personagem muito qualquer nota, e a gente está vendo o desenvolvimento até deste personagem, então bem legal esse momento. A Marvel às vezes pega uns personagens desses e surpreende a gente, né? É. Então eu gostei bastante. E aí a gente, no final, né, a gente vai falar mais disso, mas eu acho que realmente o que acontece no final desse episódio é o que vai fazer com que o Matt precise de ajuda de outros vigilantes, né? E aí a gente tem ainda nessa cena a Karen Page tá gravando o depoimento da galera que tá ali escondida, a galera que o Matt soltou. Então eles estão angariando aí muitas provas contra o Fisk, contra a Barbárie da Força Tarefa e tudo mais. E aí chega um dos caras que era da tripulação do navio, falando de todas as ordens que o Wilson Fisk deu, que eles precisavam afundar se o navio fosse comprometido para ninguém chegar na carga, que eram armas. Ele fala, ele chama o Wilson Fisk de Kingpin, né, de rei do crime, mas em grego ali é o termo que o Fisk tinha, o título que o Fisk tinha para eles. E eu queria saber primeiro, como que você acha que esse cara chegou no Matt? Porque o Matt tá escondidaço, né? Eu me fiz essa mesma pergunta, e depois eu falei, a dona do restaurante está lá com ele. Ah, Será é que... isso, é isso, é isso, é isso. Eu acho que foi por causa dela. Não sei como, mas aí quando eu lembrei que ela estava lá, e ela aparece, inclusive, eu falei, beleza, esse cara deu algum deus pulo dele e achou de alguma maneira. Porque as pessoas sabem que ela ajuda a sair, né? Então faz sentido contatarem ela pra alguma coisa. Ela fala, mano, vem aqui primeiro, passa seu depoimento aí. E aí, beleza, a gente tem esse momento. Daqui a pouco a gente volta no depoimento em si, que aí depois eles chamam a Kirsten e tudo mais. Mas antes a gente tem a Vanessa Fisk com a governadora, procurando apoio ali pro Fisk, mas antes ela se despedindo do Fisk. É a última vez, inclusive, que o Fisk meio que toca nela ali, né? Basicamente. É, o Fisk fala pra ela não ir pra lá e ela meio que ela não dá a resposta que ele quer ouvir, né? Ela não obedece muito ele porque os dois funcionam dessa forma. O que ela achar que é melhor pros dois, ela vai fazer. O que ele achar que é melhor pros dois, ele vai fazer, mesmo que um passe por cima do pedido do outro, né? O relacionamento deles funciona dessa forma. E ela todo tempo, ou vestido vermelho, ou vestido branco, rosas vermelhas ali em volta dela. Tava tudo, desde o episódio anterior que a gente falou de vários sinais, os dois episódios anteriores, tudo indicando o que ia acontecer com Vanessa Fisk, né? O que você achou dessa despedida e também da conversa dela com a governadora? Que a governadora fala, né, que a Vanessa ela consegue segurar a humanidade do Fisk. E que se a É, Vanessa estiver com ele, isso é importante. Se a Vanessa estiver com ele, ele tem o apoio da governadora. E a governadora também ela tem diversos quadros que tem a ver com a mitologia grega do surgimento dos Minotauros, que era a mulher lá com o boi. E isso também meio que simboliza o Wilson Fisk, né? Porque ele é um touro indomável ali, sem sim. freio nenhum. E a Vanessa é que dá essa segurada. Então o que você achou de todo esse momento dos dois? A gente falou do Matt, que ele era o equilíbrio entre Matt Murdock e Demolidor. Que no começo, nos primeiros episódios, como não tem o Matt Murdock, que ele tá foragido, né, sumido, a gente vê um Demolidor super feroz. E o Fisk faz esse mesmo paralelo, mas a Vanessa seria o equilíbrio dele, que impede ele dessa forma mais primal, né, de ser um animal, mesmo que para mim agora vai ser. Então a gente vê ela fazendo essa diplomacia, digamos assim, de negociar, coisa que ele não conseguiu. Porque quando ele entra nesses entraves, ele nesse mesmo episódio ele fala, eu não respondo bem a ameaças. Então sempre tem que entrar numa negociação e alguém argumenta de uma maneira um pouco mais assim impositiva, ele revida também com raiva. Então, a Vanessa faz muito esse papel, tanto é que quando ele ficou ausente lá nos eventos de Eco e tudo mais, ela tocou o negócio numa boa, né, do jeito dela. Então, ela faz muito essa parte da diplomacia. E eu entendi que a governadora, ela não se opõe ao que ele faz, ela se opõe a como ele faz. Até porque tem essa parte esse é de interesse governamental que ele está fazendo no Porto, porque você vê, em algum momento do episódio, que a gente vai passar um pouquinho mais para frente, que o Charles volta, a gente entende que essa arma está sendo distribuída para outros governos do mundo.
que existe algo muito maior além da cidade de Nova York. Então tem uma questão política envolvida ali. E a Vanessa conseguiu muito bem essa parte mais burocrática. E aí um outro ponto também muito bom de toda essa situação dos dois é que ao mesmo tempo que ela segura ele, ela é responsável pelos instintos mais primitivos dele, porque quando ela está em perigo, ele para de se segurar. Isso aconteceu no episódio anterior, no momento que ele está treinando a luta e ele descobre que o Poindexter matou os agentes dele, ele soca o professor dele até matar. Ele mata o cara. Não porque o cara tava provocando ele, pressionando ele pra ele treinar mais forte. Porque o Poindexter significa Vanessa em perigo. Então a partir do momento que ele entende isso, ele volta. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é quem segura ele, ela é quem faz isso. E na própria luta dele, também dando um salto maior, quando ela chega na luta, é que ele mata o cara que tá lutando contra ele. Porque aí ele. Puta, a Vanessa tá aqui, acabou me segurar. Eu não tenho que me segurar, eu tenho que proteger ela a qualquer custo. Então eu gosto também de como funciona. É bem brutal mesmo essa situação dos dois, né? O relacionamento e a forma com que o Fisk reage a tudo isso. Porque ele realmente vira um bicho quando a Sim, Vanessa tá em perigo. É bizarro, mano. é bizarro mesmo. E agora a gente vai ver o full Fisk, né? Exato. E o que você achou também desse episódio trazer de volta as cenas do Matt criança lá na época da Netflix? Puta, achei sensacional, cara. Achei Muito bom, né? sensacional. Eu acho incrível que a Disney tenha continuado essa história e agora a gente vê que ela esteja fazendo tão bem, que ela pode fazer tão bem ou melhor do que foi na época da Netflix. Só que a gente não pode esquecer que a Netflix fez toda essa base, né? Criou toda essa Uhum. história, fez todos os defensores e isso tem que ser, sempre que possível, tem que ser lembrado porque é uma parte muito importante da história da Marvel. Pra gente que gosta de heróis, pra gente que gosta desse universo, foi uma parte muito importante. E a Disney, de certa maneira, referenciar e até homenagear, foi incrível, cara, sensacional. Eu achei É, muito... que a Disney eu podia achei simplesmente também. não existe. E não é assim, cara. Não, ele tá lá, existe. E a gente tá Então. continuando essa história. A gente tá honrando esse legado que tava lá. A gente tem que lembrar que tinha gente na primeira temporada que não queria, né? Eles chegaram É, até a reescalar a Vanessa Fisk. Era uma é, outra atriz que ia ter, só que o Vincent D'Onofrio e o Matt Murdock, eles bateram o pé, queriam continuar todo mundo. E tá continuando todo mundo, né? Tem cada um que é, aparece que você fala, caramba, mano, até ele trouxeram de é, volta. é. Então, e usarem essas cenas, o pai do Matt ser mostrado, até porque a Nossa, luta vai ser na academia dele, fogos, né? né? Então, eu gostei É, demais disso também. e existe uma discussão na internet que para mim é muito idiota, que é do tipo, agora vai estragar a série, Não, cara, para. As pessoas, às vezes, elas já começam a assistir a série não se permitindo gostar da série. É com uma predisposição a falar mal de qualquer coisa que aparecer ali. Mas o E para argumento era mim, baseado em quê? é a Disney que vai fazer agora. Ah, tá, é. Eu que é ridículo, cara. Então, assim, as pessoas que. Ok, as pessoas que não estão se permitindo gostar, idiotice, porque estão perdendo uma baita série, cara. Uma baita série que, inclusive, homenageia as primeiras temporadas. E outra, né? A Disney, ela tem, porra, nas mãos da Disney a gente teve É Vingadores. Nas mãos claro. da Disney a gente teve tudo de melhor que a gente poderia ter tido, tá ligado? Então, Exato. A gente teve a época de ouro da nerdice no cinema com a Marvel. Então, às vezes, exato. entra nesse tipo de discussão, nossa, me irrita, cara. Então, essa cena, para mim, ela foi incrível em vários sentidos. Eu também achei muito, muito boa mesmo. E aí a gente já pula para o momento que a Kirsten tá lá no escritório, que era dela e do Matt, e a força-tarefa entra fazendo o que quer. Tipo, eu tava vendo a hora que alguém ia meter a mão na cara dela. Tá ligado? Porque não tem jurisdição, não tem mandato, não tem porra nenhuma. Eu faço o que eu quiser aqui porque eu acho que o Jack tá aqui, porque ele era seu cliente, ele fugiu. E isso vai revoltando tanto. E essa cena tem um simbolismo no final que um deles derruba a estátua da justiça ali que tem na mesa dela. E a estátua tá sem o braço da balança, só tá com o braço da espada, que é o braço de quem passa a sentença, o executor, né? Mostrando que o Estado não tem uma balança da justiça mais. Ele só tem o corte, né? Só a E, espada. só a espada, exatamente. E aí isso também vai fazer com que ela fique ainda mais puta e aceite o pedido da Karen Page
de ir lá interrogar, né, o Christoph, fazer ele gerar um depoimento para a justiça ali, contando que dentro do navio do Northern Star tinham armas ilegais e por isso que afundou e tudo mais, né? Sim. Então, mais uma camada dessa força-tarefa que cada vez que aparece revolta mais. E o chocante é que parece muito com o mundo real também, né? É. Isso choca É, demais. é revoltante. Essa cena ela foi revoltante porque é pela sensação de impotência mesmo, né? De você não poder Exato. fazer nada. E é aquilo, se você fizesse alguma coisa, você ainda corre o risco de ficar preso numa, sei lá, numa prisão lá no porto por esquecido e encarcerado. Então essa cena é revoltante. E aí é só puxando um gancho, você falou da Karen, que ela gravou os depoimentos, voltando um pouquinho para a cena dos depoimentos, que a gente esqueceu de falar. Depois que o Jack, não sei se, na verdade, não sei se é na mesma cena, mas enfim. Depois que o Jack fala com o Demolidor, a Angela Del Toro também vem falar com o Demolidor. E ele é uma inspiração para ela, né? Para ser Total. um vigilante e tudo mais. E ele faz uma pergunta para ela, tipo, em nenhum momento ele fala, não, é perigoso, não faça isso. Ele fala, você tá pronta para isso mesmo? E ela responde, você tava quando você começou? Eu achei maravilhosa essa resposta. Foda. Porque quando a gente volta na primeira temporada, o Matt não tava pronto, cara. Ele fazia um monte de cagada. Um monte, apanhava pra caramba. E quando se vê a evolução que ele teve, até né, a gente vai ver na luta que ele tem com o Bullseye nesse episódio, pô, antigamente ele tomava uma surra do Bullseye, agora não, ele não tomou É. essa surra. Então você vê que ele evolui como personagem, como lutador, como tudo. Então achei bem legal ele servir também de inspiração para esses novos vigilantes aí. Eu lembro lá na terceira temporada da época da Netflix como foi ameaçador a primeira vez que ele enfrentou o Bullseye. Porque ele se esconde atrás de uma prateleira, o Bullseye te acerta o bagulho e ele fica tipo assim, caralho, o que eu faço? Eu não tenho nem lugar pra me esconder. Exato. E aqui ele tá muito mais seguro. E já falando nisso, depois desse momento, o Christoph passa o depoimento dele, conta tudo que eles precisavam saber. O Matt com a Angela, ele olha pro colar dela e fala, você sabe o peso desse colar? E ela fala que entende. Fica mais subentendido que o colar também dá poderes sobre-humanos para os usuários e tudo mais. Que é uma coisa que tem nos quadrinhos também. Uhum. E aí a gente tem a preparação para a luta. Vários personagens passando por algumas situações. O Matt vai atrás do mercenário. O Wilson Fisk é pressionado pelo enviado lá da Valentina. Antes da gente falar do Bullseye e do Demolidor, que é o grande ponto dessa pré-luta, o Fisk sendo pressionado, é o que você falou, né? Ele não lida bem com pressão, ele até fala isso lá na hora. E quando o Buck levantou os braços, se rendeu muito fácil, eu falei, mano, filha da puta, que esse cara não é covarde, ele faz isso pra desarmar, entre aspas, né? Deixar os agentes da CIA que estavam ameaçando eles despreocupados. E no momento que o Fisk fala que não reage bem, o cara já saca e já mata 2 agentes federais ali da CIA em questão de segundos. E aí o personagem do Matthew Lillard ele fica pela primeira vez fora da zona de conforto dele, né? Ele faz uma cara tipo assim, aqui tem que ter um limite, porque ele tava pressionando, pressionando. Ó, eu mando aqui, você obedece, pronto. Aí o Fisk mostrou que assim, ó, eu vou cumprir o nosso acordo no meu tempo. Eu não posso tirar aquelas armas daquele navio agora, que senão vai dar mais problema pra mim. Eu não vou fazer isso e você não vai me pressionar. Então, eu gostei muito de como o Fisk se impõe nesse momento também. Porque ele. O discurso lá do nosso amigo do Salsicha é de. É assim, desculpa aí. Eu sempre. Tava passando Scooby-Doo na TV agora. E aí eu fui, puta, Pô, o Salsicha aí de novo. Do Charles. Ele ameaça e ele fala: você é um peixe pequeno. A nossa briga aqui é muito maior. A gente tá numa esfera global. Você tá aqui na sua cidade. Então E aí, nesse momento, eu falei: caramba, mano, esse cara tá tirando o Fisk ali pra pra merda. nada. Porque. Pra nada. Porque o Fisk tava sentado. Aí, pô, o Buck assim. E aí, pô, quando o Buck mata os dois caras e o Fisk levanta, eu acho que o Charles ele tem uma noção do tipo, caraca, eu tô me metendo com um cara que é tipo cachorro louco. Aham. Então, e ele fica com medo, né? Depois que o Fisk sai, ele fala, tipo, É, puta. Então você vê que ele ficou com muito medo. Apesar dele não transparecer, ele ficou com medo de dar errado ali. E o Fisk, mais uma vez, se mostrando como um cara que não aceita ameaça e se posicionando contra isso. exato. E o Charles ele fala, né, que precisa das armas em Guiné-Bissau, É. que são conflitos internacionais ali. E se está sendo contrabandeado não é algo que tá dentro da lei, né? Não é algo Uhum. público também. Isso Sim. me leva a crer que pode ter alguma coisa a ver com o Vibranium, porque assim, Uhum. lá em Wakanda Forever, o Pantera Negra 2, a gente tem os postos de Wakanda espalhados pelo mundo.
Tanto que o filme começa com um desses postos sendo invadido. Pode ser alguma coisa nesse sentido, pode não ser também, Sim. mas é só uma curiosidade deles citarem, né? Porque Guiné-Bissau não é perto de onde está localizado o Wakanda, não é perto. Mas o Wakanda, eles têm esses postos ao redor do mundo, desde o momento que o T'Challa, lá no primeiro filme, decidiu expandir o estudo de Vibranium pro resto do mundo, né? Então, pode ter a Sim. ver com Adamantium também, porque tá tendo uma guerra por Adamantium lá no corpo do Tiamut, do Celestial Adormecido lá. Sim. Esse conflito que a gente viu em Capitão América 4. E é um conflito que os Estados Unidos têm interesse, tinha grande interesse ali, e pode continuar tendo esse interesse. Então, tem várias possibilidades, e ele fala, mano, é coisa muito maior do que você, mas o Fisk não aceita. E aí, a gente tem o Matt indo atrás do Bullseye, e aqui é muito interessante, o Matt primeiro vai primeiro ele vai no lugar onde o Bullseye matou todo mundo, ele usa o traje da Força Tarefa que o outro soldado deixou com ele, o que traiu o Fisk lá no outro episódio. Aí ele encontra a moeda, vai na igreja. Aí da igreja, o padre, agora eu acho que ele é padre, né? Ele não era aquele no primeiro momento. Ele fala lá, ele acaba se rendendo ao argumento do Matt e fala do Bullseye. E quando o Matt chega no apartamento do Bullseye para eles se enfrentarem, as sirenes da polícia alternam as cores de vermelho e azul, né? Então é muito bom também como eles mexem nisso. O Sim. Fisk sempre vai ter o branco em volta dele, o Matt o vermelho, o Bullseye o azul, e aqui eles usam a polícia para simbolizar que essas cores entrariam em choque. O Demolidor e o Mercenário, né? Então, de novo, mais magistral, e a luta deles é muito boa, a motivação, os diálogos são muito bons também, e é uma preparação para o momento final que também é intenso, né? Sim. E é nessa luta que a gente que fica clara a motivação, que o Dex até fala pro Demolidor, eu só quero a minha mente de volta. É só isso. Então, tá Aham. claro para ele que matar o Fisk ou a Vanessa, principalmente a Vanessa, é para ele a redenção e a penitência que ele tanto precisa. E eu Então, acho que ele quer também um perdão do Matt que não vai ter, né, mano? Eu acho que é, na cabeça dele, o Matt fala, não, você tá perdoado, vai livrar ele de tudo. E ele acha que é, matando o maior inimigo do Matt, e quem matou o Fog, porque na cabeça dele, a culpa é da Vanessa. A Vanessa que matou o Fog, ele só foi a arma usada, né? Então ele tem essa noção deturpada da situação, e o Matt fala pra ele que não vai resolver, não vai trazer o Fog de volta, nem nada do tipo, né? exatamente, exatamente. Mais uma cena boa. E aí é justamente a luta que eu comentei. Você vê que o Matt ganhou a luta, né? Ganhou. Ele fugiu, mas enfim, baita cena. De novo com o conflito de não matar. Todo mundo quer matar, É, menos o Matt, né? Todo mundo, até a Karen Page tá querendo. E ele não, nem a pau. E é uma coisa legal também da sala da governadora, é que tem a chave da cidade, que é a chave que no trailer de Homem-Aranha, a Sheila aparece entregando pro Homem-Aranha. No episódio passado, a governadora olha pra Sheila e fala, saudade de você trabalhando comigo. Se quiser voltar, estamos aí. Então pode ser que ela volte, já que a chave está em posse da governadora. Pode ser que ela volte, pode ser que o Fisk acabe como governador, né? O que é preocupante, seria mais é, poder ainda na mão dele. Então, mais um detalhezinho aí do episódio. E aí a gente tem a luta. A gente tem o momento da luta. Primeiro o moleque lá consegue entregar o pendrive pra Bibi Yuri, que achei legal essa cena. Né? O Daniel legal. meio. O Ele Daniel sempre percebe. meio. Você achou que o Daniel percebeu? Eu achei que ele percebeu. Inclusive, essa cena eu me questionei um pouco. Eu falei, cara, será que por que você precisa entregar isso num pendrive se ela tem um jornal clandestino, sabe? Ela não poderia só upar isso lá, que daí ia ser um BO. Mas eu não sei, ou eles vão usar isso de maneira estratégica. Eu acho que Mas enfim, é pra não rastrear também, né? pode ser também. Porque aí é mais sério o negócio, né? É, então. É, eu achei legal e eu achei que o Daniel percebeu. E isso me gerou um questionamento do tipo, por que que ele percebeu e por que que ele deixa ela fazer tudo isso? Será que ele gosta dela? Ou será que ele não vai em algum momento virar casaca? Que a gente também tem essas teorias? Não sei. Mas achei que ele percebeu sim. Então, eu acho que ele é uma das baixas dessa temporada. A gente já acertou a primeira. Eu É, acho que pode chegar no momento dele escolher e tentar proteger a Bibi e acabar se ferrando. Acabar recebendo a culpa pra ela não morrer, sabe? Alguma coisa sim, assim. sim, sim. Ou ele pode ter percebido e deixar ela se enforcar. Tipo assim, quando ela for usar isso aí, eu vou estar perto, eu vou pegar ela e tal. Mas eu acredito mais nas primeiras opções, porque eu acho que ele não vai terminar essa temporada vivo. Sim. E porque eu acho que ele gosta dela realmente, né? Eu acho que gosta, eu acho que gosta. Mas legal a cena, bacana. Agora vamos ver como que vai desdobrar.
E aí o Fisk manda o Buck sair, o Buck fala, não, vou ficar do seu lado, ele é muito leal, né? Por isso que eu gostaria que ele fosse o traíra. Mas eu não sei mais se vai ser, mas ainda continua. A gente ainda não sabe quem é o informante da Karen Page, porque das pessoas que sabiam das armas, ainda não se revelou nenhum deles. E não é a Jessica Jones, a gente já falou que são diálogos diferentes ali. E o Buck ia resolver a situação do Christoph, que era o tripulante do Northern Star, né? Então o cara tava num programa de proteção à testemunha. Isso aí a gente vê, isso aí a gente tá cansado de ver em série policial. Os caras falam, ó, vai ter 2 pessoas te vigiando pra você ficar protegido. Você não tá protegido, você vai morrer. Basicamente é isso. E aí é o que acontece, né? O Buck de novo apaga 2 agentes federais assim em questão de segundos. Os caras nem tem tempo de reagir. Ele também é muito foda, também é muito perigoso. E aí depois ele ainda fala no rosto do cara, né? E aí, Christopher, tudo bom? Tipo, você vai morrer agora, tá ligado, né? É sádico, né? E aí ele mata o cara e a gente já passa pra dentro da luta. Quer comentar essa cena ou já vamos pra luta? Não, essa cena é aquilo, quando você falou, na terceira temporada a gente já viu o Fisk comandando o FBI e tudo mais, então quando eles falaram, você vai ser protegido, eu já esperava que esse cara... Mas também não muda nada, né? Porque já tem o depoimento dele gravado, então só se livrar do personagem ali. Exato. E aí a gente chega no momento da luta, a luta criada, armada pro Wilson Fisk pegar o mercenário, porque ele sabe que o mercenário vai cair vai morder a isca, e o mercenário também sabe que é um convite ali pra ele, mas ele não tá nem aí. E aí, primeiro, o Fisk pesando 20 quilos a mais do que o adversário, mas o peso pesado é a partir de 100, vamos supor. E aí, de 100 pra cima, né? Não sei, qualquer coisa. Aí eu gosto também de alguns detalhes aqui. Primeiro, o Fisk ele não usa protetor bucal. Tá nem aí pra nada. Segundo, o cara tá participando de uma luta mesmo. O Fisk tava num teatro. Ele tava ali sem sofrer nada e tudo mais, mas ele tava se segurando. Porque tudo muda quando a Vanessa chega, né? E eu gosto da tensão que vai se criando nisso tudo. O Dex chegando ali, a Vanessa chegando primeiro, e aí as coisas vão... E a galera assistindo, a Bibi, ela faz umas feições muito foda ali. Quando o cara a Vanessa chega depois, né? A Vanessa chega um pouquinho depois. Chega a Bibi, o Daniel e a governadora. Se eu não me engano. Exatamente. Isso. E as pessoas, né? Porque assim, o prefeito vai lutar. Eles não tem noção que o prefeito tem essa capacidade de sair na porrada, por exemplo. E aí eles vão ficando surpresos assim, no tipo, caralho, mano, ele é bom mesmo, não sei o que lá. E aí depois, no momento que a Vanessa entra, ele se distrai, toma um soco, o primeiro soco que ele toma, e aí ele mata o cara depois numa porrada. Mas não é porque o cara acertou um soco nele, porque a Vanessa chegou e aí ele solta essa fera dentro dele, né? Então... E aí logo depois ele ganha a luta, o cara morto lá, e tipo assim, as pessoas meio comemorando, a Vanessa sobe e fala, me dá um beijo e tudo mais. Acho que as pessoas não entenderam, o cara morreu, mas pra mim o cara morreu. Ele saiu tremendo, isso daí é dano cerebral, esse cara aí, se ele não morreu, tá em maus lençóis. Exato. E aí nós temos o ápice, né? O caos começa, os agentes da Força Tarefa começam a morrer ali, o Fisk, caralho, ele tá aqui, o Fisk tenta proteger a Vanessa queria este fechamento, ela queria a conclusão, ela queria enfrentar não é que ela queria se matar, ela queria acabar com isso logo, ou você morre ou eu morro e acabou, porque eu não aguento mais ficar tendo pesadelo com essa porra, né? Então era isso, tanto que ela tava preparadíssima, quando ela vê o Dex, ela consegue acertar um tiro nele, muito foda, né? Tipo, ela vai, tipo, realmente a rainha do crime. Ela sempre teve essa postura de não ser só o troféu do Fisk, de não ser só a esposa do rei do crime. Não, ela é, tanto que você falou, né? Quando ela assume os negócios, vai muito bem também. Não, e na terceira temporada, a bronca dela era não participar junto com o Fisk. O problema dela não era ele ser o rei do crime, ela não tá junto com ele. Exato. Então, esse enfrentamento dela, ela foi lá propositalmente, porque ela precisava encerrar isso. Porque você imagina, o tempo todo a gente via ela tensa com isso. Ela precisava, de alguma maneira, encerrar. Ou eu vou matar ou eu vou morrer. Exatamente. E aí, o Bullseye, ele pega um dos enfeitezinhos de vidro do Wilson Fisk, né? Que eles estavam vendendo pra luta ali. Primeiro eu gosto de como o Daniel pega o cabeçudinho do Fisk e a Bibi fala assim, familiar, né? Porque é o que ela usa basicamente no jornalzinho dele. Pode crer, o dele, né? E aí o Bullseye, ele joga o pedaço de vidro, aquele pedaço de vidro não estava indo na direção da Vanessa daquele jeito, e ele não mataria ela se acertasse ela, porque ele não tinha ponta ali, né? Mas parece que tudo que ele faz é planejado. Ele jogou pro Fisk rebater, o Fisk rebate com o cinturão,
E aí um pedaço cai bem na têmpora dela. E aí ela, quando ela chegou de branco, eu falei, caralho, mas ela vai morrer muito agora. Quando ela entrou de branco, eu falei, mano, ela vai morrer muito. E aí o sangue começa a escorrer aqui e faz exatamente o que tem no quadro na parede deles, né? O quadro que simboliza o relacionamento deles, que era um quadro totalmente branco, que eu fiz que compra lá na primeira temporada, quando ele conhece a Vanessa na galeria que ela trabalhava. E aí na terceira temporada, que é o momento que o Fisk aceita que a Vanessa aceita o lado primitivo dele, ele socando o Demolidor na frente daquela... Os Demolidor e o Dex estavam ali, né? Na frente do quadro, jorra sangue ali. O sangue é do próprio Fisk, não é? Que o Demolidor tava com ele ali, pronto pra acabar. E aí tem esse quadro e eles deixam esse quadro como símbolo do relacionamento deles, com o quadro todo branco, com essa mecha de sangue. E os dois são simbolizados pela cor branca, assim como o Dex é azul e o Matt é vermelho. Então, o jeito que ela morre com uma risca de sangue aqui é totalmente o quadro. Isso estava para nossa cara desde o começo. Isso sempre foi o símbolo do relacionamento dos dois e termina dessa forma. E o take subindo e ela caída e a poça de sangue é igual do episódio anterior com ela deitada em cima do vestido. Eu falei, mano, caralho, isso é uma poça de sangue, mano. É o cliffhanger, é a diquinha, o easter egg, é o foreshadowing que eles deixam ali pra, ó, essa daqui tá com os dias contados. E a gente falou semana passada, ela vai morrer muito, mano. Não, quando ela entra de branco, eu juro, ela entrou de branco e falei, ela vai morrer. Eu falei assim, claro, a gente viu isso acontecer. E aí tem várias interpretações que você pode dar mais filosóficas, do tipo assim, o Fisk, ele tem todo o trauma com o pai dele, e quando ele era criança, o pai dele fazia ele ficar olhando na parede branca, né, que era a serenidade, para ele encontrar a paz. E aí a gente tem esse simbolismo do quadro branco com a mancha de sangue. E agora, mais do que nunca, este branco, que representa o Wilson Fisk, vai ter para sempre uma mancha de sangue, que é justamente a morte dela, né? Suposta, né? Eu acho que ela morreu. Ah, não tem como. Não tem como. Não, né, deram a cliffhanger, eu acho que ela vai morrer. Até pra gente ver o Fisk na sua full primal, assim. Mas eu tinha certeza, assim, quando ela chegou, eu falei, vai acontecer. Ela consegue dar um tiro no abdômen do Bullseye. O Bullseye ainda com o tiro mata 2 caras da Task Force que estavam segurando o Fisk. O Fisk se liberta e ela já estava com o estilhaço. Depois, se você vê a cena de novo, agora que você já sabe o final, sim, quando o Fisk se liberta e vai dar um tiro no Bullseye antes de aparecer o Demolidor, você já vê ela de pé com um negócio aqui na cabeça. É bizarro. Caralho. Assiste a cena de novo. Só que a gente não repara isso quando a gente vê. Assiste. Eu falei, nossa, ela já tá com estilhaço aqui. Eu falei, que merda. Enfim. E durante essa cena eu fiz que quando ele vai matar o Dex, o Demolidor chega na cena, a gente vê todo mundo junto aí, e impede o Fisk de matar o Dex e foge com ele, né? Eles saem da cena, que é quando o Fisk vira e vê a Vanessa com o estilhaço aqui e o sangue escorrendo. Eu falei, caraca, mano. Eu falei, que aconteceu aqui, cara? Porra, muito bom isso tudo, mano. Quando acabou o episódio, foi pra mim assim, foi um pouco da sensação que eu tenho quando eu vejo Game of Thrones, sabe? Com um final chocante. E eu falei, é assim que você faz uma série, cara. É assim, não é um grande filme dividido em partes. É assim que você faz uma série de TV. E é um final chocante. Não tem a confirmação, mas eu acho que ela morreu. E para mim faz todo sentido que ela tenha morrido, porque... Por tudo. Primeiro pelo trailer que a gente viu do Homem-Aranha, que eu fiz que não está. Então pode ser que agora ele não tem mais amarras, ele não tem a pessoa que segurava essa humanidade dele. Então o Fisk agora, você imagina, ele vai estar 100% tomado e enfim. E aí vai desdobrar o que eu acho que vai acontecer na terceira temporada. Aí sim a gente vai precisar de vigilante, porque esse cara vai vir sangue no olho. Até porque é aquele negócio, né? O Fisk com a Vanessa viva, ele sente uma angústia. A gente percebe a angústia dele quando ela aparece na luta. Essa parada da angústia, do medo, ela despertava. Ele tinha por ela, não por ele. Então ele não tem mais isso. Ele não tem mais medo. Na cabeça dele, o Wilson Fisk, ele não tem mais nada a perder. Então aí que tá o grande perigo, sabe? E toda essa construção ela é muito boa, porque... a gente vai sentindo a tensão toda, né? O som, as luzes da cena toda, desde a luta, quando ela chega e tudo para. O mundo do Fisk fica mais devagar quando ela chega. E aí, caralho, mano, E aí o Matt salva, ele tira o Dex ali da situação. O Fisk
A cara do Fisk é uma cara de alguém que tá com medo, né? Eu tenho que acabar com esse cara logo. Ele pega a arma no desespero, ele nem vê a Vanessa antes. Ele vai. E quando o Matt chega e tira a arma da mão dele, ele fica: caralho, o que tá acontecendo? Eu não consigo matar esse cara. E aí a gente tem essa cena e a câmera vai subindo e o Fisk desesperado ali. E agora realmente, agora é um cara que não tem mais nada a perder. Não tem mais ninguém a perder, né? E por isso eu acho que o Matt vai precisar de Jessica Jones, de mais Sim. poder de fogo, porque agora o Fisk vai vir com tudo, mano. Tanto É. que esse episódio, propositalmente, eles colocam a governadora falando: você é a única que segura a humanidade do Wilson Fisk. Sem você, ele é um boi desgovernado. E agora? Não, agora esquece. Agora esquece. Eu tô bem curioso para ver o que ele vai fazer agora, porque assim, vai ser brutal. A gente viu todo o cuidado dele com a Vanessa na primeira temporada, mandando ela embora. É o que ele fez com o Adam pelo, né, pelo período que ele ficou sem a Vanessa. Então, Nossa. assim, imagina o que ele vai fazer com quem matou a Vanessa. Aham. Então, e quem estava envolvido nisso de certa maneira. É, nossas outras Então, apostas de morte aqui eram o Dex e o Daniel, e eu acho que os dois vão, mano. e agora você vê, ele não vai. Essa benevolência que ele tinha com o Daniel, com algumas pessoas, eu acho que ele não tem mais. Eu não sei como que ele vai raciocinar daqui em diante. Ele vai traçando um paralelo tipo o Punisher, né? Quando perdeu a família. Pô, a família É. tudo. Para, então esse cara não vai ter limites. E aí sim, provavelmente a gente vai precisar de uma artilharia mais pesada para combater. Porque eu acho que a Jessica Jones aparece logo, inclusive. Ah, tomara, né? Demorou, né? Demorou já. E assim, eu acho que o Daniel realmente ele vai ser o divisor aí. Pra a gente ver como o Fisk vai tratar o Daniel, é, vai dizer muito, porque é o mais próximo dele agora. Né? É o que ele vê como filho. Talvez ele ver o Daniel como filho fazia sentido quando ele tinha uma família. Né? Agora que ele não tem mais, talvez seja por isso até que ele perca a paciência com o Daniel, acabe a paciência dele e mate o Daniel. Então, o Wilson Fisk daqui pra frente é um novo e muito mais perigoso Wilson Fisk que a gente vai ver nos próximos episódios. E mais alguma coisa, Ti? Não, é isso. Mais uma vez elogiar o episódio. Muito bom, mano. Incrível, muito bom mesmo. Para mim, é o melhor episódio da temporada. E eu ouvi falar que tem episódio ainda mais para frente que também é tão bom quanto. É, dizem principalmente os dois últimos. Então, muito legal ver o tom da série e ver como tá coerente em questão de ritmo, em questão de montagem, cada episódio ali entregando. Pô, bem legal. Exato. E o episódio foi focado no Dex e ele já mostrou que ele consegue segurar pelo menos um especialzinho ele consegue, né? Então, Disney, caso ele termine essa temporada vivo, dá um especialzinho aí pro Mercenário que ninguém vai reclamar, eu tenho certeza. As reações pra esse episódio foram: caralho, o cara é o craque do jogo, não sei o que, não sei o que lá. Então, realmente ele segura, mano. E pode ser que provavelmente o episódio que a Jessica Jones apareça deve ser focado nela. É, talvez eles façam mais isso Sim, de focar determinados episódios em determinados personagens. Que acho eu bem acho, legal. eu acho legal e acho necessário. A gente É, já sabe que vai ter o do Justiceiro, que ele sim, tá sendo vendido como especial, mas ele logo na semana seguinte que vem o último, né? Então ele vai meio que fazer parte dessa temporada. isso. Então seria legal um episódio focado na Jessica Jones mesmo. Mas muito bom. Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, tá participando, ao Ti mais uma semana e a Marvel por entregar cinema pra nós, né? Cinema, absoluto cinema. Obrigado, Marcão, mais uma vez. Ótimo papo. Obrigado, galera que está ouvindo e vendo agora no YouTube. E, Exatamente. boa. E até a próxima semana. Valeu! Valeu!